Salve, 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 meus amados irmãos e amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do canal Café e Maçonaria. E hoje nós falaremos também de um tema controvertido, muitos conhecem, outros não, falam a respeito, que é justamente sobre religião e maçonaria. Mas antes, falar um pouquinho e agradecer aos nossos patrocinadores, Hijack, Poker Club e Focal, Óticas Focal Oficial. Agradecer aos nossos patrocinadores que estão sempre aqui nos ajudando, contribuindo para este canal. Vocês que estão nos assistindo, não esqueçam de, quando passar por lá, comentem que é ouvinte aqui do canal, nos acompanha que terá seu desconto. É isso, Jean, tudo bem? É isso aí. Beleza, Léo? Maravilha. Salve, meu irmão. Hoje vamos falar de um assunto legal, hein? Religiosidade e maçonaria. Primeiro, Léo, a gente precisa, antes de entrar nesse assunto, distinguir o que é religião e religiosidade. Para os irmãos, para quem está nos assistindo, saber sobre o que a gente está falando, né? E aí, explica pra gente, qual que é a diferença aí? Religião, e aí falar um pouquinho sobre a etimologia da palavra, que inclusive a etimologia já é debatida, tá? Para alguns estudiosos, falam que religião, de origem do latim, se originou da palavra religare, que significa religar com Deus ou se conectar com Deus. Já outros dizem que não, inclusive Rodrigo Silva, estudando, né, alguns artigos dele, que desde já fica um abraço se estiver nos assistindo, ele diz o seguinte, que religare era utilizado na época de Roma para alguns textos oficiais para dar mais enfoque e mais atenção, que seria denominado do religere, que seria reler ou dar atenção a esses textos, que era justamente do imperador, enfim, quando tinha que dar algum destaque. De toda forma, a religião em si depois foi sendo debatida e utilizada justamente para dar esse foco de conexão entre o ser humano e a divindade e a Deus. Diferente de religiosidade, que ela decorre justamente da evolução do espírito, e não falando sobre doutrina espírita, justamente do espírito interior de cada pessoa. Mário Cortella, ele nos ensina, bem resumidamente do jeito dele, né, o seguinte, que religiosidade... Religiosidade! Exatamente isso. Que religiosidade nada mais é do que o enfoque no espírito, o trabalho para com o espírito, diferente de religião, que é o amadurecimento, é o estudo da religiosidade do espírito em conjunto com outras pessoas, amando de uma pessoa superior, que seria na figura de um clero, enfim. Então, a diferença entre religião e religiosidade se distingue mais ou menos dessas duas formas. Entendi, foi muito bem explicado. E afinal, a maçonaria é uma religião? Não é uma religião. Já para todos ficarem cientes, irmãos que nos assistem, se eventualmente tem alguma dúvida, acredito que não. E para quem não é maçom, maçonaria não é religião. Não tem nenhum dogma, não obriga nós a seguirmos, inclusive, qualquer ensinamento, qualquer religião. Muitos se confundem também porque falam o seguinte, olha, a maçonaria dentro dela tem um rito, tem um ritual que deve ser seguido. Por este motivo, então, seria uma forma de impor alguma religião. Só que na realidade não, né? A gente pode até falar rapidamente a diferenciação de rito e ritual, porque nós seguimos, mas que não... O ritual se refere à cerimônia, né? É uma cerimônia, mas realmente a palavra ritual tem uma conotação religiosa, né? Mas não é. No caso da maçonaria, não é. As religiões também têm seus próprios ritos, os rituais praticados, mas a maçonaria também tem seus ritos e rituais, mas não é um rito nem ritual religioso, é uma cerimônia. Essa é a diferença. Pois é, e justamente não se confunde como sendo uma religião. Exatamente. Né? Outros questionamentos que fazem também olha, mas não é religião, então por que em uma loja maçônica, até foi falado já aqui, em outros lugares também, por que vocês adotam a Bíblia como livro da lei? Outros falam também, olha, você também se refere a uma religião de outros deuses, porque existe, né, o delta com o olho de que tudo vê. Então se confundem muito isso e por conta disso fala, vocês adoram um deus ou inclusive vocês adoram outros deuses que não o de atualmente. Né? Acho que a gente podia falar um pouquinho sobre isso. Então, realmente, quando
uma pessoa leiga, quando vê um templo maçônico, ele acredita que seja uma religião por causa disso, né? E aí começa todas essas confusões, né? Primeiro que tem um altar, né? Então, se não tiver, por exemplo, se a loja estiver vazia, parece mais ainda, porque parece que vai sentar lá no altar, vai sentar um padre ou um bispo, ou qualquer coisa assim, né? Mas é só o presidente da loja que está sentado lá naquele que a gente chama de altar, mas pode ser chamado de outras coisas, né? Aí a pessoa vê aquele olho que tudo vê escrito em um triângulo e logo remete ao olho de Horus. E aí ele acredita que seja uma religião ligada ao paganismo, ou a algum deus pagão e tal. Mas também não tem nada a ver. Aquele olho é só simboliza a onipresença do Criador, né? Mas não se refere a um deus específico. Não tem nada disso. E a Bíblia, esse é um caso interessante, né? O porquê a Bíblia está numa loja maçônica, né? A Bíblia é um símbolo, ela para a maçonaria, simboliza uma lei moral a que todo homem, a todo ser humano está submetido. É só isso, uma lei maior, uma lei que ninguém escapa. É um símbolo, só isso. Mas a gente não usa a Bíblia para uma pregação ou para converter ninguém a qualquer religião, e nem nada disso. É só um símbolo, né? Ele simboliza uma lei maior. Aí fala, mas é a lei divina? Sim, se você acreditar que a lei maior é divina, então sim, é a lei divina. Aquele que acreditar numa lei da ciência, por exemplo, a forma como a natureza se compõe, então sim, é a lei, né? Então essa é uma lei que é superior, que todo ser humano vai estar abaixo dessa lei, né? Vai ter que obedecer essa lei, né? Porque somos da natureza. Então esse é o simbolismo, mas nem toda loja maçônica possui. Nem toda loja maçônica possui o olho da onipresença e nem toda loja maçônica possui Bíblia. Então, por exemplo, se você for num país árabe de maioria muçulmana, as lojas maçônicas que tiverem lá não vão ter uma Bíblia, eles vão ter um Alcorão. Se você for em Israel, onde tem lojas maçônicas de maioria judeus, ele vai ter lá a Torá, não vai ter a Bíblia, né? Como representante do livro da lei. Aí fala, então tá ligado à religião. Não, é só uma forma de mais pessoas estarem agregadas, compreenderem o que é, né? Então, só para não fazer essa distinção. Mas é só isso, e para todos, tanto aqui quanto nos países católicos, países protestantes, países muçulmanos, países judaicos, país, né, no caso, ele representa uma lei superior. Não significa que representa a religião. Exato. Inclusive, no rito moderno que temos hoje, eles utilizam, até por ser um rito mais racional, que nós falamos, né? Eles utilizam a Constituição Federal do Brasil. A Constituição do Grande Oriente, Aliás, no caso do Grande Oriente. Do né? Brasil. Isso, então, você vê, aqui no Brasil, apesar existem ritos, ou melhor, um rito moderno, que não utiliza a Bíblia, ele utiliza a Constituição, mas da mesma forma, simbolizando uma lei a que todos estão sujeitos. É só isso, só um símbolo, mas não a Bíblia, a presença da Bíblia na loja maçônica não significa que seguimos determinada religião. E nem que ela é utilizada para alguma pregação ou qualquer coisa assim. Que de fato não existe em loja, não né? Não tem nada disso. E uma pergunta também que todos fazem. Então, pelo fato de não existir uma religião dentro da maçonaria, ou da maçonaria não empregar uma religião, então admite-se ateu em nossas lojas? É uma pergunta que é feita. Então, não. Uma coisa necessária para o homem entrar na maçonaria, veja bem, a maçonaria que a gente chama de maçonaria regular, né? Maçonaria reconhecida aqui no Brasil, que é
que recebeu sua carta patente da Grande Loja Unida da Inglaterra, que é considerada a mãe de todas as lojas maçônicas, que é lá da Inglaterra. Então, quem segue as constituições e as leis da Grande Loja Unida da Inglaterra, como é o caso, por exemplo, do Grande Oriente do Brasil, das grandes lojas, dos grandes orientes independentes aqui no Brasil, se seguem essas, obrigatoriamente o homem, para ingressar na maçonaria, tem que crer num ente supremo. Mas ele não precisa ter religião determinada. Ele pode ter qualquer uma religião, desde que ele acredite que exista um Criador. É isso que precisa. Agora, o ateu, ele não acredita que exista. Então, esse homem ateu, ele não será admitido na maçonaria que estamos falando. Porém, existem outras, assim, maçonaria é um nome, como escola, por exemplo. Ninguém é dono do nome escola, assim como ninguém é dono do nome maçonaria. Então, existem outras vertentes maçônicas que pode ser que aceitem, que não obriguem o homem a acreditar num ser superior. Então, nessa vertente maçônica, esse ateu poderia ser aceito. Não sei te dizer onde seria, né? Se algum país, né? Qual é a potência maçônica que aceitaria, não sei dizer. O que eu sei dizer é que aqui no Brasil, nas potências simbólicas reconhecidas e regulares, que seguem as constituições, as antigas constituições praticadas pela Grande Loja Unida da Inglaterra, necessariamente tem que acreditar num ser superior, um ente supremo, um criador. Então, o ateu não pode entrar nessa. Exato. Agora também existe aquelas pessoas, né, que falam assim, olha, eu sou ateu, mas na verdade acredito num princípio que é criador. Na verdade, nós estamos falando ali de um gnóstico, né? Porque assim, tem que também não sou nenhum craque nisso, mas a gente tem que distinguir o que é. O ateu você não pode chamar de ateu aquele que não acredita em uma religião, né? O homem pode acreditar num ente supremo e não seguir nenhuma religião. Então, ateu não é um homem que não tem religião. Ateu é um homem que não acredita num princípio criador. Que vem justamente de encontro, na verdade ele diferencia do teísmo, né? Que justamente diz que é a revelação divina, que tudo que provém de Deus, basicamente resumindo. Isso. Diferente da posição do ateu, que é justamente a função contrária a isso. Isso. O que é o ateu? O ateu é o que não acredita em nada que seja espiritualista, nada disso. Então a natureza é assim porque por causa de uma série de fatores que culminaram na criação da Terra, na criação do homem, da vida e tal. Ele não acredita ele não acredita em nenhum ser que comandou tudo isso. Esse é o ateu. Por exemplo, eu vou citar até Karl Marx, século XIX, que ele dizia que religião era o ópio da sociedade. Isso século XIX, né? Mas ele de fato se declarava ateu. Enfim. Então, o que a gente precisa só distinguir é isso, porque às vezes, por exemplo, um homem é católico, aí o outro não segue a religião católica, não vai na igreja, nem na protestante, nem qualquer outra igreja, ele não vai. Então aí, às vezes, o homem católico, estou usando só um exemplo, o católico vai dizer, aquele homem é um ateu, porque ele não vai em nenhuma igreja, mas não é isso. O ateu é o que não acredita em nenhum ser supremo. Não é a mesma coisa do homem que não acredita em ou não segue religião, né? Então, o meu caso, por exemplo, eu acredito em Deus, eu tenho certeza da existência de um Criador, porém eu não sigo nenhuma religião. É diferente, eu não sou ateu porque eu acredito num ser. E a gente precisa diferenciar isso, porque né, senão fica muito parecido. Todo mundo acha que não, porque ele não vai na igreja, então ele é ateu. Não é nada disso. Não é. E, de modo geral, a maçonaria também combate todo tipo de intolerância, né? E aí, falando dentro do tema da intolerância religiosa, né? Nós combatemos essas situações. Então, o irmão que está em loja, ele pode ser protestante, ele pode ser católico, ele pode ser espírita,
e todos vão conviver pacificamente, né? E vamos Sim. combater justamente, inclusive, alguns e outros que são fanáticos, né? Explicar, olha, não precisa aí ter e desenvolver o fanatismo dentro ou fora de loja e ensinar como um todo, A né? maçonaria é completamente contra o fanatismo, né? Ah, Então, porque o fanatismo é uma crença cega e tal. Não é isso que. A maçonaria é contra o fanatismo, mas não é contra a religião. O homem pode ter a religião que ele quiser. A maçonaria vai, inclusive, não digo fomentar, mas vai encorajar o homem a seguir a religião dele. Então, não vai pedir para ele deixar de seguir aquela. Isso não vai acontecer. Então, a maçonaria não é religião. Então, se fosse uma religião, ela teria que transformar um homem de outra religião na religião dela. E não é o caso, né? Essa é a prova de que não é uma religião. Você pode ter a religião que você quiser e ninguém vai pedir para você mudar. Só que agora, voltando ao tema religião e religiosidade. A maçonaria não é uma religião, mas é religiosa. pois é. Ela realmente ela é religiosa e pelo fato de quê? De ter um entendimento melhor em prol da evolução do espírito da pessoa, da evolução da sociedade como um todo, né? Partindo do próprio irmão. Então estuda-se isso e desenvolve-se isso desde o grau 1. Eu acho que a gente pode fazer até rapidamente esse resumo, né? Como que se estuda o grau 1, levando mais em consideração a matéria, esse desenvolvimento, partindo para o 2, mais a parte da ciência, indo para o 3, para a evolução dele espiritual, o entendimento mais amplo. É. Bom, para quem não está acostumado, a maçonaria simbólica é dividida em 3 graus: aprendiz, companheiro e mestre. No primeiro grau, o grau de aprendiz, mas voltando um pouco antes, a religiosidade que a gente se refere na maçonaria é porque todo o entendimento, todo o enfoque que vamos dar nos estudos na maçonaria é com o fim de melhorar espiritualmente. Aí você fala assim, mas é só espiritualmente, só em outro plano astral que você melhora? Não, não é isso. É que você tem que ter um entendimento que existe algo fora da matéria. Existe algo a mais que a matéria, para você conseguir se desenvolver. Senão, eu não tenho por que me desenvolver se só tiver só a matéria. Eu vou, né, quando eu morrer, eu vou virar pó e acabou. Não, então precisa ter esse entendimento religioso, esse entendimento de espiritualidade. Isso que a gente chama de religiosidade, certo? Na maçonaria. Lembrando que essa espiritualidade não é só para o homem, encontra-se muito na natureza, no desenvolvimento dos astros, enfim, existe inúmeras situações que... A espiritualidade nesse entendimento de relação da criação com o Criador, né? Essa coisa que é intangível. Que nós começamos falando como microcosmos, levando a macrocosmos até. Também tem tudo isso está dentro do entendimento dessa espiritualidade, né? Então, mas voltando lá então no grau 1, que é o grau de aprendiz maçom, o aprendiz ele vai receber instruções a fim de que ele entenda melhor os símbolos que a maçonaria utiliza e entender a matéria mesmo, a matéria física de que é constituído todo o universo visível, né, que ele vê. Esse é o foco do estudo do aprendiz. No grau 2, que é o grau de companheiro, ele já tem essa bagagem do entendimento sobre a materialidade, ele vai começar a estudar a parte científica dessas explicações. E aí, naturalmente, ele vai fazer uma correlação, né, entre o Criador e a natureza criada. Isso é natural. Já no grau de mestre, então, ele já possui o conhecimento do que é material, conhecimento científico, e agora ele vai começar a desenvolver a espiritualidade, a parte não material da vida. Esse é o que vai ser o foco do mestre maçom, do estudo do mestre maçom, né? E aí ele vai, cada um, encontrar a sua própria verdade, cada um, né, ter a sua conclusão de como melhorar a si mesmo para que possa melhorar a sociedade, que esse é o fim da maçonaria, é o que a maçonaria deseja, né? Uma sociedade melhor, mais justa e tal. Então ele precisa se desenvolver, entender o lugar dele no mundo, entender como a relação
que ele pode ter com um Criador e melhorar ele espiritualmente, fazer dele um homem melhor e intangível, né? Um entendimento intangível, não é fazer um homem melhor, eu vou ser saudável, não é só isso, também é, mas, né? Para que ele possa, com os seus exemplos, melhorar a sociedade. É isso. Então, por isso que a gente fala de religiosidade na maçonaria, porque é espiritualista. Não tem como não ser. Por isso, voltando ao que a gente estava falando ali agora há pouco, a gente falou que pode ter maçonaria que não carece do homem acreditar num ser superior e tal. Então, teoricamente, nessa maçonaria, aceitaria um ateu. Eu não vejo como pode um homem que seja ateu não acredite, essa é a opinião minha, né? Opinião própria. Como um homem que não acredita em um ser superior, se ele não tem nenhuma espiritualidade, não acredita em nada que não seja material, como ele pode se tornar melhor? Mas ele não, também não quer dizer que o ateu é mau, não é isso. Ele pode ser um bom homem, mas como que ele melhora? O que ele pode fazer para melhorar, para deixar um bom legado para as gerações futuras? Eu acho muito difícil ele conseguir, se ele não acredita numa continuação da vida. Numa evolução. Seja ela espiritual, material, enfim, da forma como ele entender, né? Então, mas se ele não acreditar em nada disso, não tem como, não tem nem motivo dele ser melhor, né? Na verdade, eu vou até um pouco mais fundo. Eu acho que perde até o próprio sentido da vida. Qual que seria? Eu acredito, assim, veja bem, eu conheço algumas pessoas que se declaram ateus e não tem nada de mal na vida deles e tal, mas eu também não me senti, eu não conseguiria enfrentar a vida aí sem nenhuma crença. Né? Você falou do amigo, eu tenho um amigo também ateu, que particularmente ele pratica mais caridade do que irmão nosso. Então, não, mas é o que eu sempre digo, também o homem ser ateu, na minha opinião, também ruim. Não desmerece aquele homem. Porque senão, se a gente pensasse assim, então na prisão só teria ateu. Não é o caso, né? Na verdade, a maior parte dos homens que estão presos, eles até acreditam até seguem alguma religião, né? Então não é isso. E é engraçado, dois pontos que eu destaco aqui, que você falou muito bem, já. O ensinamento da maçonaria, nesses graus, principalmente sobre a espiritualidade, a religiosidade, é justamente para ele entender essa questão espiritual, se desenvolver e chegar na sua própria conclusão. Isso significa o quê? Que a maçonaria não impõe isso, não ensina, olha, tem que ser dessa forma, é desta forma, o que foge de vez, né, com a questão de religião. Não, é justamente entendimentos, diversos entendimentos, inclusive pode buscar ensinamentos, né, não só na maçonaria, mas também outras doutrinas, para chegar na sua própria conclusão e se desenvolver como tal. É isso mesmo, a maçonaria ela é um conjunto de filosofias, né, porque também não tem uma filosofia que é própria da maçonaria, né. Ele, na verdade, agrega diversas filosofias. O homem busca o conhecimento, a evolução, através dessas filosofias. E pode ser, inclusive, através de uma filosofia religiosa. Se ele for um homem religioso, ele vai encontrar na filosofia da religião dele aqueles mesmos... o mesmo fim, né, da maçonaria, que é tornar um homem melhor. Porque toda religião procura a mesma coisa. Né? A diferença que eu acho interessante da maçonaria para as religiões é que é a dogmática, né? Você não é obrigado a acreditar naquilo. Normalmente as religiões, pelo menos as mais conhecidas, elas têm alguns dogmas. Existem coisas que não cabem o contraponto. Né? Então você tem que acreditar, mas por que é assim? É assim porque né? Tem esse tipo siga dessa forma. E dessa forma. Tem isso. Na maçonaria, ninguém vai falar isso para você. Se você perguntar, né, na maçonaria, você perguntar, mas por que é assim? Alguém pode te dar uma explicação e você pode discordar, falar, não, mas eu não concordo, eu acho que é de outra forma, perfeitamente. Então não tem problema nenhum a discordância, né, nesse sentido. Então, desde que você esteja seguindo
seguindo, assim, bases verdadeiras, né? Não, sem viagem e tal. O homem, na verdade, o maçom pode acreditar no que ele quiser, né? O homem pode acreditar em diversas coisas que a gente entende como pseudociência ou crendice ou qualquer coisa assim. Ele pode, ninguém vai obrigá-lo a parar de acreditar nisso e tal. Mas o que ele não pode é querer também impor esse tipo de coisa a outras pessoas, né? Eu acredito que o que a maçonaria traz de melhor é conhecimento, né? Então, se você estiver em um ambiente, isso é uma coisa importante também, a maçonaria também não está te ensinando nada, porque a gente acabou de falar que é a dogmática, falar, mas a maçonaria não ensina uma coisa, se ela ensina é um dogma, não. A maçonaria é um ambiente propício para você aprender da forma como você quiser, buscando aonde você quiser. Tem várias portas e você vai buscar o conhecimento nas portas que você quiser. E também nós não criticamos a religião, seja ela qual for, né? Inclusive, tem até uma situação, a gente já comentou no episódio também, a maçonaria, obviamente, já foi muito perseguida, inclusive por cristãos, né? Inclusive, um papa nomeou uma bula papal justamente para que maçons não pertencessem ao cristianismo, A Igreja a Católica. Igreja Católica, aliás. E aí, feito isso, o que aconteceu? Alguns maçons, de fato, falaram, olha, levando isso em consideração, que de fato era muito religioso, deixou a ordem para continuar. Outros não, continuaram, mas sem mencionar que era maçom, né? Mas, de qualquer forma, religião alguma, nós estamos querendo dizer que é ruim, muito pelo contrário, né? Inclusive, o surgimento dela foi justamente para aprimorar a moral de cada homem, né? Contra também os abusos até então das sociedades opressoras, enfim, mais ou menos nessa situação. Seria mais como um freio, né? Então, a maçonaria, ela engloba todas as religiões exatamente para não deixar homem nenhum de fora. Para que nenhum homem seja excluído do bem que a maçonaria pode fazer, né? É para isso que a maçonaria agrega em seu seio todo tipo de religião, todas as religiões. E como eu disse, não que fomente uma religião, mas encoraje o irmão a continuar na religião dele e buscar mais. Né? Reforçando sempre, né, que para pertencer à ordem, para ser maçom, você precisa de duas características: ser um homem bom e acreditar num ente superior, num criador, e isso estamos falando da maçonaria regular aqui no Brasil. Isso, exatamente, é isso mesmo. Agora falar um pouquinho de curiosidades voltado ao tema também. Muitas perguntas. E por que vocês cultuam o tal do Bafomé? Ou tem ligações luciferianas, enfim. Ou cultuam deuses pagãos Deuses também. pagãos. E inclusive até falaram, irmão, recentemente, vocês fazem ou não sacrifício? Tem outra que recebe espírito. Vocês incorporam, né? Incorporam, né? Tem tudo isso. Então, vamos lá. Vamos dividir aí. Bafomé. Bafomé é uma criação de um ocultista do século XIX chamado Eliphas Levi. Ele escreveu um livro de ocultismo e tal e criou esse personagem, né? O Bafomé. O que tem isso a ver com a maçonaria? Nada. Não tem nada a ver com a maçonaria. O Bafomé não aparece em lugar nenhum ensinamento maçônico. Isso não tem nada a ver com a maçonaria. Acontece que Eliphas Levi era maçom. Aliás, por uma carreira muito curta, né? Ele não ficou muito pouco tempo na maçonaria, mas ele era maçom, e como ele era maçom e ele escreveu esse livro e criou essa imagem do Bafomé, isso deu sustentação para inventarem um monte de mentiras e fazerem um monte de teorias da conspiração e tal, e ligar o Bafomé à maçonaria. Mas o Bafomé não tem nada a ver com a maçonaria. Aliás, quem faz relação da maçonaria com Bafomé é um cara que chamava Léo Taxil, que, na verdade, ele quis difamar a maçonaria. Então, ele pegou aquela imagem e inventou que a maçonaria adorava aquela imagem ou qualquer coisa assim. Então, para deixar claro, Bafomé nem tem nada a ver com maçonaria. Portanto, não tem nada de adoração a Bafomé.
O segundo ponto era deuses pagãos, se cultua deuses pagãos. O que seria deuses pagãos? Deuses pagãos seria o Deus que não é da sua religião. Exato. Se a gente aceita irmãos de qualquer religião, então a gente não pode dizer que a maçonaria cultua um Deus pagão, nem um Deus não pagão. Exato. Entendeu? Então não cultua Deus nenhum, Deus determinado nenhum. Uhum. Cada um com seu entendimento do que é um ser, o ser criador, o ser supremo, um ente supremo, um criador. Cada um com o seu entendimento, e a maçonaria vai praticar filosofia, ensinar filosofia e tal. Não adora nenhum deus pagão e nenhum qualquer outro deus, tá bem? Tem mais uma se Incorporação. se incorpora. Tem incorporação em loja já? Não tem nada disso. Veja bem, a maçonaria não vai nem tentar ativar esse tipo de... eu não saberia como explicar, né? Mas não vai tentar chamar espírito ou nem nada disso. Não tem nenhum ritual para isso, nada. Agora, tem um irmão lá que ele é de uma religião que é espírita ou uma religião de matrizes africanas que recebe espírito, recebe lá no culto dele, na religião dele. A maçonaria não faz nada disso. Nada disso. Então não tem espírito, assim, não tem incorporação dentro de loja, incorporação, não tem nada disso. Né? Não existe isso. A gente nem tenta, né? Porque fala, não tem Melhor porque não não tentar. conseguiram. Não tem porque não tem não é para isso a maçonaria. Qual que era a outra? E sacrifício. Sacrifício. Fazemos sacrifício. Não, também não tem. Isso, se existem outras religiões, em alguma religião, outras não, se existe isso em alguma religião, isso não tem nada a ver com a maçonaria. E não é porque poderia ser que um maçom que pratica aquela religião também seja maçom, mas dentro da maçonaria não vai ter ritual nenhum, não tem nada satânico, ritual macabro, Nada ritual disso. com bicho, nada. Os caras falam do bode, que eles levam um bode, não existe bode, não tem Bebem o sangue do bebe bode. o sangue do bode. Tem nada desses rituais macabros, não tem nada disso. Isso não existe. Aliás, bode nem tem nada a ver também com a maçonaria, assim como outra gente falou do Bafomé, não tem nada a ver. O bode é uma criação do imaginário de quem está fora da maçonaria, né? Mas não tem nada a ver com a maçonaria, não tem nenhum bode na maçonaria. Não tem nada disso. E até alguns próprios irmãos, né, ficam em dúvida se em loja pode ou não pode se discutir sobre religião. Que fala, não, nós não podemos falar aqui, enfim, a respeito. Na verdade, podemos, né? É importante essa explicação. Ninguém tem procuração da maçonaria para falar em nome da maçonaria sobre religião. Ninguém tem. A maçonaria, como ela combate a ignorância, combate o fanatismo e combate preconceitos, ela não vai deixar que uma religião se imponha sobre a outra dentro da maçonaria. Portanto, o que é proibido é falar de religião sectária. E o sectarismo religioso é que é proibido na maçonaria. Agora, um irmão que é de determinada religião, vamos dizer que o irmão é um pastor evangélico. E na loja, dentro da filosofia da maçonaria, ele usar um exemplo, né, ou tratar de uma experiência e, né, nos falar alguma coisa. E ele falar com o viés da religião dele, não há problema nenhum. Se vier um irmão que, por exemplo, é budista e quiser explicar, embora o budismo não seja uma religião, pelo menos que eu saiba, é entendido como uma filosofia, mas ele quiser explicar da religião que ele frequenta, ele pode. Isso não tem problema nenhum. Então dizer que não pode falar de religião dentro da maçonaria não é verdade. O que nós não podemos fazer é o sectarismo religioso. Falar que a religião X é mais importante ou melhor do que a religião Y.
Isso é uma coisa. Assim como ninguém tem procuração da maçonaria para falar que a religião A, B ou C é melhor do que as outras fora da maçonaria. Então, por exemplo, a maçonaria tem os grãos, o grão-mestrado. O grão-mestre é o presidente daquela ordem maçônica, né? Tem várias potências maçônicas. O presidente daquela potência maçônica, ele é o presidente. Só que ele não pode falar pela maçonaria sobre religião. Ele pode explicar o que a gente está explicando, o que a maçonaria entende como religião e tal. Mas ele não pode dizer a maçonaria é cristã, a maçonaria é muçulmana, a maçonaria é judaica. Não, ele não pode falar isso. Certo? Isso é que não pode. Da mesma forma como a gente diz também sobre política. Não pode falar sobre política partidária. Agora, você não pode tratar de um assunto falando sobre política, uma boa política para que o país, a cidade, o estado melhore. Você pode falar isso. A maçonaria não vai impedir você de falar isso ou você filosofar até sobre isso. Não vai impedir. O que não pode é o sectarismo, ou melhor, a política partidária, né? Então, eu não posso dizer que o partido A é melhor do que o B. Isso é que não pode. Da mesma forma, a religião. Você não pode discutir em loja qual religião é melhor, porque isso não lhe cabe. Né? Isso é sectarismo religioso. É justamente o que a maçonaria combate. Combate. Você não pode dizer uma coisa dessa. Agora, eu posso falar sobre a minha religião? Posso. Sem dúvida. O irmão vai falar sobre a religião dele e eu vou ouvir e respeitar. Eu não preciso acreditar nem seguir a religião dele, mas não teria problema nenhum falar sobre religião. Exatamente. Eu acho que era isso, já. Tem mais algum ponto? Acredito que a gente deixou bem claro. Tem muitos livros, né, explicando sobre esse assunto. Então eu digo o seguinte, falando do maçom, o maçom ele não pode ser também leitor de um só autor, né? Como ele também não pode assistir só o nosso canal, Léo, e falar, não, eles falaram que é aquilo, então procura outros. Porque você vai ver que todos vão convergir a respeito desse assunto, todos vão convergir para o mesmo ponto, que a maçonaria não é uma religião, mas é religiosa. Isso todos vão convergir, mas cada um vai abordar de alguma forma. Então, como você enriquece o seu cabedal de conhecimento, e você também vai poder concluir, né? Você também vai poder formular a sua explicação sobre a maçonaria ser religiosa ou não. Então, é importante que os irmãos procurem outros autores. Então. E tirem suas conclusões também. Lembrando, né, que o desenvolvimento da maçonaria para o irmão é justamente esse, buscar o aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual. É isso que a maçonaria sinteticamente proporciona. A busca da verdade. É isso que... Buscando a verdade, né? Aliás, uma coisa interessante, eu li até, acredito que foi hoje, que eu li isso, que agora eu não vou me recordar quem é o cientista que diz isso, mas ele fala eu acho que foi a Blavatsky. Ela diz que nenhuma religião é mais forte do que a verdade. Então, busque a verdade. Busque a verdade. É isso que a gente pretende. Para o seu melhor aproveitamento pessoal, levando para a família, buscando a sociedade, mantendo sempre a moral. É isso aí. Galera, vamos nos despedindo por aqui. Fiquem ligados que vai ter novos programas. Se você gostou, não esquece, né? Tem que dar o curtir aí, o curtir é o que tem a mãozinha assim, viu, gente? Tem que explicar. Tá bom? Tem que explicar. É o que tem a mãozinha assim. Você clica aí em curtir, segue a gente no canal, que é muito importante pra gente, porque a nossa intenção aqui não é monetizar, nem nada disso. Só que se a gente tiver bastante inscritos, as plataformas entregam mais nossos vídeos e a gente consegue ter um alcance maior e mais pessoas vão conhecer, né, vão conseguir tirar suas dúvidas. Então, o que a gente quer realmente é divulgar a informação. Então, por gentileza, se for do seu agrado, nos siga, né? Inscreva-se no nosso canal, dá o curtir aí, manda uma pergunta, fica à vontade, compartilhe o vídeo com alguém, tá bom? E aí você ajuda bastante. Tá bom, pessoal? Então, a gente vai ficar por aqui, até a próxima e viva, viva, viva!